Olá, bom dia. Bom dia, Bom dia. Oi, Ju, bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Vamos. Queria que você compartilhasse com o pessoal que você já me contou um pouquinho sobre a tua experiência, um antes, o durante, o depois, o perfeccionismo, Tá. aqui dentro do caminho da Cine, de como era a tua vida antes, para que as pessoas compreendam um pouquinho o que aconteceu, né? Estar aqui hoje já é um benefício, né? O que você vê, Ju, como benefício estar aqui na pré-oficina, assim, para você? Eu tinha muito medo, né? Até você já tinha me convidado um tempo atrás, não lembro quanto, para fazer parte da oficina. E eu, tá bom. E eu saí correndo, nunca mais falei sobre, nunca mais analisei. Até eu tinha essa vontade, mas algo dentro de mim me barrava, né? Então eu desconversei. Aí até enquanto estava me preparando aqui, eu estava pensando, falei, nossa, só de estar aqui me colocando à disposição já é um benefício muito grande, né? Sim, verdade. E tem muitas pessoas aqui, assim como eu convidei a Ju, já convidei outras também, porque acabam compartilhando comigo muita coisa boa, né? Muita realização que fizeram. E a oficina é tão bacana quando a gente consegue expressar o que realizou, né? Colocar para os outros, porque às vezes tem mais pessoas aqui que já estão participando da Cine de algum tempo, e elas também têm o mesmo benefício, mas ainda não enxergam. A gente demora um pouco para enxergar, então é legal quando alguém compartilha da experiência. Esse processo, ele se acentuou recentemente, mas eu percebo que ele vem acontecendo já há algum tempo. Ele veio em espiral, tanto que eu consegui fazer a transição de carreira por conta disso. Então, gente, eu sou advogada e terapeuta. Eu descobri o perfeccionismo, descobri, né? É muito recente, faz uns 2, 3 anos. Eu tenho, na minha família, minha mãe e meu irmão, eles são super perfeccionistas. Então eu não achei que eu era, eu olhava para o perfeccionismo deles e falava, nossa, eles são, eu não. Eu tenho outros problemas, o perfeccionismo, não. Eu não entendia, eu nunca tinha percebido que o perfeccionismo, o meu, né, ele me travava. Então eu nem tentava. E até uma coisa que a Cláudia sempre fala, a gente, na vida, a gente realiza, mas não necessariamente a gente realiza em potencial pleno. Então, eu fiz faculdade, eu me formei, eu trabalhava, mas sempre empurrada pela vida, assim, sempre na sobrevida, como a Cláudia sempre fala, e o Carlos, enfim. Eu tinha muito medo de tudo. Quando eu estagiava, eu tinha sempre medo que eu ia ser demitida a todo momento. Então, eu vivia com medo de ser demitida, mesmo dando o meu melhor. E os meus superiores me elogiando, eu achava que eles estavam querendo ser legais, que eu não estava fazendo o suficiente. Teve uma situação em um escritório, até eu acho que essa eu falei na pré-oficina com a Cláudia, que eu passei por um processo seletivo, fui contratada e depois eu fui saber que tinha 60 pessoas concorrendo comigo. E na hora eu pensei, nossa, se eu soubesse que tinha 60 pessoas, eu não teria participado. Eu só participei e tive essa oportunidade porque eu não sabia. E isso me acompanhou durante toda a vida, né? Eu entrei em crise profissional no direito muito na faculdade ainda. Mesmo assim, eu não tive a coragem de parar a faculdade, parar para pensar o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer. Eu só seguia, porque o medo ele era muito maior. E nesse período, faz uns 10 anos, que eu comecei a estudar espiritualidade, autoconhecimento, e já naquele momento eu percebi que era alguma coisa me chamava, assim. Quando eu conheci o Reiki, eu falei, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Mas entre eu fazer o curso e trabalhar, passaram-se quase 10 anos, que eu fui levando por medo de fazer a transição mesmo. E esse processo dentro da Synergy, ele começou, eu estou na Synergy já faz o quê? Um ano e pouco, eu acho, né, Cláudia?
E foi aí que eu comecei a fazer a transição de carreira, que eu tive a coragem de iniciar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, no começo desse ano, eu encerrei a transição. E recentemente eu passei por um processo que aí foi onde tudo ficou muito evidente. E eu acho muito legal trazer isso que a Cláudia e o Carlos sempre falam também, que a gente coloca um propósito e a gente espera algo daquele propósito, né? E o desvelar dele é totalmente diferente, porque o meu propósito ele era questões financeiras, não tinha nada a ver com isso de medo, de perfeccionismo. Eu acho que eu nem tenho perfeccionismo nos meus propósitos lá da gestão pessoal. Eu tenho algumas coisas relacionadas a medo profissional, mas perfeccionismo não. E durante esse trabalho que foi se desvelando foi esse medo da vida. O medo de encarar, o medo de ir para a vida, de me arriscar, de me colocar à prova, de ser vista. Então, tudo isso foi se desvelando e me mostrou o que estava travando as questões profissionais. Então, eu me percebi numa posição muito, muito infantil, muito escondida da vida. A vida está aqui, eu estou escondidinha atrás de um arbusto, assim, para não me arriscar mesmo. E depois desse processo, eu tive uma percepção muito mais madura. Até na nossa pré-oficina, eu comentei com a Cláudia que eu estava relaxada, né, Cláudia? Eu estava, ai, tudo bem, agora eu posso errar e tá tudo bem errar. Se eu errar hoje, amanhã eu faço de novo de forma diferente. E eu passei também a observar o caminho, a sentir o caminho como algo positivo, que era algo que também eu estava sempre lá na frente, né? Sempre, lá no resultado, quando eu tiver sucesso, quando eu conquistar isso, quando não sei o quê. E eu não olhava, apesar de estudar o autoconhecimento e ter ouvido e trabalhado isso várias vezes, porque isso se fala muito, viver no presente e tal, eu não conseguia vivenciar isso com verdade. Então, hoje eu sinto uma força, assim, um ancoramento interno que diz, vai. E claro que é um processo, então às vezes a gente dá uma, né? Mas é uma coragem diferente. E essa coragem, ela vem com um relaxamento. Tudo bem, se eu errar, tá tudo certo. Acho que é isso. Não sei se tem alguma ponderação. Não, eu gostei, tá? Exatamente como a gente tinha conversado também, que você me contou. E tem uma experiência que eu notei aqui que você compartilhou, que é ficar adiando decisões, definições, né? Como se isso ficasse sempre, como você falou, a paralisação, ela faz a gente ficar sempre adiando. Parece que a gente não quer entrar em contato com o momento, né? Isso. Então, e essa consciência tua e essa mudança foi com relação a isso também, né? A decidir, definir, né? Que tem muito a ver com a ação, com essa força que você falou. Isso, porque era uma fuga, né? Então o problema estava aqui, eu estava olhando para o outro lado. E esse é um padrão da minha vida, sempre foi um padrão. Eu sou completamente esquiva. Então o problema está para um lado, eu vou para o outro. E hoje eu consigo encarar, ok. Dá medo? Dá, eu sigo com medo. Mas até foi uma coisa que a gente comentou na oficina. Antes o medo estava aqui e a força estava aqui, e eu ia com medo na linha de frente. Hoje inverteu. Então a minha força interna está na frente e o meu medo está atrás. Eu vejo e falo, você tá aí, né? Mas tá bom. Segue junto. É, Por enquanto, segue junto. não me Esse que é o impede de agir. bacana. Isso, não impede. Não, ele não deixa mais, ele para de ser um impedimento, né? Para ser um companheiro de jornada até que ele cumpra a função. Você falou muito bem que é um processo espiral, né? Não é uma coisa que some de uma hora para outra, não é mágico, né? Esse caminho. Ele vai se realizando conforme a nossa decisão em seguir, exatamente como a gente sempre fala aqui.
Eu quero comentar com você, Ju, e gostaria, assim, a importância da consciência do medo, né? A consciência dos impedimentos, porque a gente percebe que é isso, a gente se fortalece para ter coragem de olhar, para ter força interna para ver, para ter força interna para ir além, avançando mesmo com os impedimentos, né? Então, eu acho que a tua fala, ela tem muito disso, dessa consciência do que atua. Não preciso saber exatamente tudo, mas existe uma consciência de fundo, uma clareza, né? Do que está atuando. E assim, dentro da tua experiência, eu gostaria que você colocasse para as pessoas o que foi importante nesse momento que você foi confrontada, né? Foi a um confronto da nossa verdade interna. Que sugestão você daria para as pessoas seguirem quando elas são confrontadas aqui dentro do caminho? Continuar e buscar o apoio do orientador. Eu até ia comentar enquanto você estava falando, me veio que a tua orientação, o teu apoio e do Carlos foram essenciais, porque isso era algo tão grande na minha vida que eu não tinha dimensão do tamanho, nunca tive. E foi muito difícil eu identificar esse medo. Se eu não tivesse esse apoio nesse processo tão profundo, talvez eu teria desistido, eu teria recuado, não sairia da Synergy. Em nenhum momento isso eu tive vontade de abandonar a Synergy, nada disso. Mas eu teria recuado um pouco nesse processo. Sim. Então, continuar, fazer a gestão pessoal. Um dos momentos que foi relevante, de extrema relevância, foi a gestão pessoal, que foi um exercício que você passou, e eu vi, foi a primeira vez que eu vi, eu olhei e falei, gente, é isso aqui. Que foi quando eu tive o discernimento de olhar para o medo. Eu ainda estava muito identificada, tão identificada que eu não consegui perceber. E as práticas também, diárias, né? Todo o processo da Synergy, não tem como excluir nada. Sim, sim, e a tua decisão, né? Como você falou, não ficou em dúvida interna de seguir. Isso. Alguém mais tem alguma pergunta para a Ju? Quer compartilhar? Às vezes tem perfeccionismo, quer trocar uma ideia com ela? Ou também sentiu que houve diferença na vida? Sim, Ada. Eu só quero agradecer, Ju. Eu quero agradecer muito, porque isso tocou direto. Eu estava vendo você contando sobre mim. E interessante que eu nunca tinha visto esse lado que pode ser perfeccionismo, né? Nunca. Esse medo, essa coisa que paralisa, nossa, vou desistir porque é melhor desistir do que... nunca tinha olhado, então eu agradeço do fundo do coração, obrigada mesmo. Foi excelente a tua oficina, obrigada, de coração. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, né? Bom dia, também quero falar obrigada, Ju. Também me identifiquei muito com a tua fala, me vi, como diz a Ada, tua história parece a minha história. Na verdade, não a história, mas a experiência, né? Quantas coisas eu deixei de fazer e deixo de fazer muitas vezes com esse medo ainda de errar, com o medo ainda da exposição, do julgamento. E é bem bacana, porque ontem também, na prática da gestão, eu tive um insight com relação a isso, num propósito que estava lá esquecido, né? Mas que me trouxe isso, esse medo. E eu pensei, olha, isso parece que tem a ver com perfeccionismo. E a tua fala foi exatamente o que você trouxe. Muito bacana, me senti bastante tocada, porque também tive consciência do tamanho do medo, né? Que é o impedimento da gente seguir, de agir. Então, muito obrigada pelo teu compartilhar. Eu que agradeço, gente. Eu também, Ju, só tenho a agradecer, porque acho que é bem isso que todo mundo fala, né?
Às vezes a gente paralisa porque a gente quer fazer tudo tão perfeito e não faz nada. Então, e eu acho que é isso mesmo, é o medo que faz a gente, o medo do resultado, eu acho, né? Que faz a gente parar. E aí vem a procrastinação, daí vem aquela coisa que a gente não segue adiante, né? E continua sem sair do lugar. Então, bem legal, obrigada. E como é importante a gente ter esse respeito a esse período, né, que está fazendo a resolução dos medos, como é importante a gente ter respeito, como o Carlos fala, não subestimar as variáveis, porque elas fizeram parte do nosso caminho, fazem parte do nosso caminho, então como a gente sustenta o processo para que isso se resolva lá nas causas de origem, né? Como é importante isso, aguardar o tempo, fazer todo o movimento para que isso se resolva, sustentar isso no tempo. Bom, Kátia também tá mandando um recadinho para você. Você vê aí, João? Okay. Sim, Letícia. Bom dia, todo mundo. Eu consigo ver o reconhecimento do medo, que nem da Gil, mas eu queria perguntar para a Gil se essa forma que ela conseguiu sustentar, como que foi o caminho dela na Synergy, em relação às práticas, a respeitar o seu tempo para poder ver isso e começar a mudar isso. Como que foi conseguir sustentar isso? Porque é muito difícil. Bem desafiador. Mas é um processo. Desde o começo que eu entrei na Synergy, eu já senti alguns movimentos mais leves, que é exatamente como a Cláudia e o Carlos falam, que ele vai atuando conforme a gente tem condições de lidar, né? Então, conforme a gente tem energia disponível. Então, isso foi se aprofundando na medida que eu fui tendo essa energia, foi tocando mais fundo. Então, eu sempre fui bem dedicadinha, assim, na Synergy. Desde o começo, eu tentei, dentro das minhas limitações, claro, fazer tudo o que eu podia dentro do processo e sempre buscando apoio. Então, porque a gente se identifica, é natural. Até eu comentei um pouquinho ali mais cedo, que eu tive muita dificuldade de identificar que era o medo. A Cláudia me pontuou, será que é medo? Eu não conseguia ver. Então, continuei fazendo e observando. E quando vem a identificação, o que eu busco é encontrar esse lugar dentro de mim que eu sinto essa força interna. Em algum momento, você consegue identificar que aquilo está ali. Às vezes, você sai do lugarzinho, mas você volta. Então, buscar sempre, quando está nesse movimento, calma, respira. Onde é que está esse lugar dentro de mim? E, às vezes, também respeitar que você está identificado e que é um processo. Para mim, foi isso, né? Letícia, você vê como é importante a rede, né? Esse caminho a gente tem muita dificuldade de fazer sozinho, porque nós temos muitos pontos cegos. Então, quando a gente se reúne, ó, a fala da Ju toca, né? A tua dúvida toca. Agora, a rede, quando a gente participa junto, tem uma força muito especial, porque a gente percebe que, como a Ju falou, o fluxo não machuca ninguém. Então, vem quando é o momento, vem quando tá, você dá conta, é como se fosse você dá conta. Você pode achar que não, mas você dá conta. Então, como resgata a conexão, né? Então, participem das atividades. Amanhã tem educação aqui na sede, tem outras pessoas que têm educação com outros orientadores, também participem, né? É sempre bom ouvir. A prática da gestão na segunda foi excelente, tem uma turma de pessoas que instigam a crescer, que instigam, então, participem. Eu acho que vale a pena investir, sabe, em si mesmo, na realização de si mesmo, porque a profundidade desse processo é algo maravilhoso.
E a Ju também tem outros profissionais que apoiam, a Thay é psicóloga dela, né? Acho que cada um aqui pode ter médico, pode ter outros profissionais que apoiam. A Synergy é algo que caminha junto, é uma postura que facilita todos os outros procedimentos, todos. Então, é importante a gente colocar isso também, tá? É isso, Ju, mais alguma coisa que você acha importante? Ok. Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Ju, obrigada a você pela coragem, sucesso na tua transição, na tua nova carreira, tá? E obrigada por você ter aceito. Então, bom dia, gente. Até a próxima oficina.